Salve, salve, meus queridos, e vamos para a nossa primeira questão aí de 2023, tá? A partir de 2023, a prova da FUVEST, ela para de fazer as questões em sequência e começa a colocar essas questões com multidisciplinaridade. A gente vai encontrar isso bastante na nossa prova, né? Inclusive tem uma questão que é de inglês, que faz questionamento envolvendo física, né? Então a gente vai encontrar as questões sempre tentando misturar muitos os conteúdos. Aqui não, porque é uma questão mais de física pura mesmo. Aqui não, você não vai encontrar tanta questão envolvendo química, em biologia ou qualquer outra mistura, tá? Então, ele fala para você sobre uma mistura de gases. E quando a gente fala sobre mistura de gases, geralmente nós resolvemos o nosso problema da seguinte forma: ou você utiliza o caminho da soma do número de mols, porque você vai pensar assim: o número de mols do primeiro gás mais o número de mols do segundo gás vai fechar um número de mols resultante, certo? Ou você vai fazer aqui, nesse caso, uma situação que ele nos sugeriu. Ele fala que quando você mistura, não ocorre um trabalho e também não ocorre troca de calor. Então a gente vai pensar assim: se um gás tem uma certa quantidade de energia e o outro gás tem outra quantidade de energia, quando você junta, nós vamos ter um único gás com o total dessa energia. Então a gente pode pensar na energia interna de um dos gases mais a energia interna do segundo gás, fechando a energia interna total desse meu sistema. Vamos entender o porquê que a gente vai usar o segundo caminho e não este primeiro caminho, tá? A gente já vai fazer essa análise. Então ele fala assim, ó: diversos processos na indústria de óleo e gás podem envolver mistura de gases, né? Então você já pensa, pô, vou trabalhar com um desses dois caminhos, né? Um sistema isolado é composto por dois compartimentos de mesmo volume, então o volume dos dois gases são iguais e o primeiro é ocupado por 1 mol e o segundo ocupado por 2 mols, né, de um gás ideal monatômico. Inicialmente, cada compartimento encontra-se em equilíbrio térmico, um com temperatura 4T e outro com temperatura T, respectivamente, certo? A partir de um certo instante, a parede que o separa do compartimento é removida e após algum tempo, o sistema atinge uma nova temperatura de equilíbrio que a gente chama de temperatura M, média, né? Supondo que não há trabalho após a remoção da parede e não há troca de calor entre o sistema e o ambiente externo, qual vai ser a temperatura de equilíbrio, essa TM, tá? Então, o que que acontece? Ó, quando você faz essa situação aqui, que é usando o número de mols, a gente geralmente utiliza isso aqui, ó: P vezes V é igual a nRT. Então, a gente pensa que P vezes V dividido por R vezes T vai dar o número de mols. Então, o que que eu faria? Esse primeiro número de mols eu chamaria de P1, V1 e T1 com R junto aqui embaixo, né? Esse segundo número de mols, P2, V2, T2, também com R aqui embaixo, né? E esse terceiro aqui, que seria a nossa resposta, eu ia fazer P3, V3, T3 com R embaixo, tá? Só que tem um problema. Quando você tenta usar esse teu processo, a pressão não foi fornecida nem antes e nem depois para a gente conseguir esclarecer alguma coisa. Então esse P aqui, ele fica chatinho de você manipular ele, fazer uma matemática muito longa, tá? Então você vai olhar, V, você pode imaginar que é o volume desse compartimento. Esse V vai ser o volume desse compartimento e na mistura o volume seria 2V, porque eles vão ocupar os dois os volumes juntos. Beleza. A temperatura no início e a temperatura no início do outro gás, esses dois caras nós temos, então a temperatura final ficaria em aberto. Mas a pressão você não sabe nem como ela se comporta no início e nem como se comporta no final. E isso dificulta um pouco a tua análise. Não que não dê para fazer. Até dá para a gente fazer uma discussão aqui, tentar encontrar algum parâmetro de resolução. Mas a resolução com as energias é melhor. Por quê? Porque quando você for pegar a energia interna do primeiro gás, você vai escrever como sendo 3 meios de N do primeiro gás, R, temperatura do primeiro gás. Beleza? Inclusive está aqui, ó, 3 meios de nRT, certo? Ou 3 nRT sobre 2. Para você fazer a energia do segundo gás, a mesma coisa. 3 meios de N2RT2. E quando esses dois gases ficarem juntos, você vai ter um total de 3 mols, porque eles são gases idênticos e você está misturando. Então, só vai somar o número de mols. Então, você vai ter 3 meios do N total, R, e essa temperatura média. Ou seja, eu estou simplesmente somando as energias dele, assumindo uma conservação de energia nesse meu sistema, certo? O 3 meios está presente em todos os termos da nossa conta, certo? O R também está em todos os termos da nossa conta. E agora a gente substitui. O número de mols do primeiro gás é 1 mol que ele tem e a temperatura do primeiro gás é 4T. Mais o número de mols do segundo gás você vai ter como sendo 2 e a temperatura desse segundo gás como sendo T igual
O número de mols total, quando você mistura todo mundo, são 3 mols. E Tm, a nossa temperatura final aqui, que é a média, certo? Então, a gente vai ver que deste lado aqui nós vamos ter 6 vezes T igual a 3Tm. Jogo 3 dividindo e esse Tm fecha 2T, certo? E aqui a gente já encontra a nossa resposta, tá? Se a gente quiser, a gente pode tentar até usar pressão, mas vai dar treta aqui. Você faria P1, V1 sobre T1 mais P2, V2 sobre T2 igual a pressão final, volume final, temperatura final. Veja que aqui eu já tirei o R porque ele estaria presente em todos os termos da minha conta, tá? Então ficaria assim, P1 eu não sei, V1 é o volume deste lado do meu recipiente aqui, eu vou chamar isso de V, e T1 é 4T, ok. Mais P2 eu também não sei. V2 é o volume deste meu outro lado aqui, que é igual, né? Então, V sobre T igual a pressão final mais vezes volume final sobre temperatura final. Eu não sei a pressão final. O meu volume final é a soma dos dois volumes, então fecha 2V. E a temperatura final eu desconheço também. Veja que aqui, ó, eu até consigo cortar os termos V, certo? E aí as minhas coisas começam a ficar complicadas, porque essas pressões aqui eu não conheço nenhuma das três. Eu vou ter que encontrar um modo de fazer isso. E aí eu teria que fazer P1 vezes V1 é igual a nRT1. E aí eu até conseguiria descrever essa pressão sendo assim, ó. P1 sendo igual a N1 vezes R vezes T1 dividido por V1, certo? Eu conseguiria colocar esse cara aqui, ó, certo? Para o 2, eu também conseguiria colocar este cara aqui, certo? Para o 3, eu até conseguiria pensar nesse cara estando aqui, ó. Só que se você começar a fazer essas substituições, tu vai ver que vai cortar tudo e vai ficar tipo o teu resultado sendo o número de mols somados fecha 3. Então assim você vai ficar amarrado, tu não vai conseguir resolver esse teu problema. Tu vai ver que a temperatura que vai estar aqui, ó, na parte de cima, ela vai acabar cortando com a temperatura que vai estar na parte de baixo, em todos os termos. E aí, no final das contas, você só vai encontrar que o número de mols somados dá 3. E esse é o teu problema de você tentar manipular essa pressão, você não ficar amarrado. Se por um acaso ele tivesse dado as pressões e dito a pressão aqui no final, aí até você ia conseguir desenvolver por esse caminho, mas você não tem como fazer por ele nessa situação. A gente até consegue fazer uma discussão, mas você acaba concluindo que no final das contas isso aqui vai dar 1, que é o número de mols do primeiro gás, o outro vai dar 2 e tu vai concluir que isso vai ser 3. Simples assim, porque aqui vai sobrar o número de mols da soma, tá? Então você vai ficar amarrado com relação a essa resolução, beleza? Então, para mais resoluções, é só curtir, é só compartilhar, é só comentar aqui no nosso vídeo. Lembrando que se você tem algum vestibular em particular que você quer que eu faça, eu estou agora começando a segunda prova da FUVEST, mas eu posso fazer o EPG, posso fazer o UniOeste, posso fazer o Unicentro, posso fazer o FPR, os vestibulares aqui da minha região, ou qualquer outro vestibular aí do Brasil, beleza? E se você não domina o Enem, olha aqui, a nosso QR Code, Dominando Enem, o melhor curso de Ciências da Natureza do Brasil. Dá uma olhada, Prof. Gui na Biologia, Prof. Marcelão na Química e eu fazendo a Física. Tem material de apoio, tem resoluções gravadas, tem aulas ao vivo que são feitas periodicamente. Então, dá uma olhada aqui. É nóis, meus queridos. Beijo a todos e tchau, tchau.